Podemos sentar? Estão felizes? Sim ou não? E hoje nós estamos aqui, eu, Rafaela Carvalho, para falar do testemunho da minha vida. E é a primeira vez que eu dou testemunho da minha vida. Quem me conhece aqui, levanta a mão. Deixa eu ver, quase toda a igreja. E é a primeira vez que eu venho dar testemunho da minha vida. Já falei de vários temas, de Nossa Senhora, preguei sobre Jesus, tantas coisas sobre os santos. E aí, esse mês, nós pensamos assim, é importante, né? Tivemos o cenáculo, a série Cenáculo, mas falamos assim que era importante também que nós, que estamos aqui dentro, todos os sábados com vocês, falar um pouquinho da nossa vida. Primeiro veio o Carlos, semana passada o Alisson, e hoje eu estou aqui. Aí vocês vão falar, o que a Rafa fez na vida de errado? Por quais caminhos que a Rafa passou? O que a Rafa fez no passado? Nunca usei drogas, nunca me prostituí, nunca matei ninguém, nunca roubei. O meu testemunho é falar de tudo que o Senhor sonhou na minha vida desde que eu nasci. Quem trouxe a Bíblia, levanta a Bíblia aí para eu ver. Vamos lá, vamos abrir em Jeremias, capítulo 1, rapidinho, vamos lá? Isso é para mim e para você, viu? Não é só a Rafaela, não, é para mim e para você, amém? Jeremias 1, versículo 5. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já havia te consagrado. Feche os seus olhos e você vai colocar essa leitura agora para você. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já havia te consagrado. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Então, essa palavra veio para mim que o Senhor já me conhecia antes de eu existir. Deus, Ele já me consagrou antes de eu nascer. Antes de eu ser formada no seio da minha mãe, antes de eu nascer, o Senhor já me conhecia. O Senhor já sabia que eu ia ser a Rafaela. A Rafaela que nasceu em 82, tenho 40 anos. Parece menos, né, gente? Sim ou não? Quantos anos? Menos de 30. Todo mundo do meu trabalho fala, gente, Rafa, você não parece que tem 40. Eu, graças a Deus, obrigada, Senhor, que me multiplique meus dias na terra. E nasci há 40 anos atrás, dos meus pais nordestinos, minha mãe da Bahia, meu pai do Ceará. E fui, né, uma criança que fui desenvolvendo, crescendo, enfim. Fui batizada bem pequenininha, só que eu fui batizada na igreja brasileira. Tive que ser batizada depois de novo, que a igreja brasileira não é a igreja católica, viu? E aí, cresci com os meus pais, depois nasceu a minha irmã, a Gabriela. E às vezes muita dificuldade em casa, que meus pais tinham que trabalhar. A minha mãe, empregada doméstica, e ela tinha que trabalhar. E aí, às vezes, quando foi mais ou menos com 9 anos, eu não recordo direito, eu tive que ficar em casa com a minha irmã, que minha irmã é 2 anos mais nova que eu. E aí minha mãe não tinha celular. Nós não tínhamos telefone em casa. E minha mãe ia trabalhar e deixava a gente na mão de Deus. Que Deus cuide delas. E eu ia para a escola com a minha irmã e nós nunca faltávamos na escola. Nunca. Acho que o Senhor já sabia, né? O que Ele queria ali para a minha vida.
E nós íamos para a escola, quando o professor fazia a reunião de pais, falava assim, a sua filha é uma das melhores da sala. Mas eu tinha tudo para cabular a aula, para não ir para a escola, para ficar dormindo até tarde. Mas eu ia para a escola e fazia as coisas, né? Chegava em casa, não sabia muita coisa para fazer, ainda menina, né? E isso eu já fui modelando assim a minha alma, o meu coração, mesmo sem entender ainda de nada de Deus, de nada da igreja. E aí, depois, com mais ou menos uns 10 anos, eu não recordo direito, uma amiga da escola falou assim, você quer fazer catequese? Aí eu, nossa, catequese, que é isso, né? Não sabia. Aqui na comunidade de São Roque não tinha essas paredes, não tinha esses bancos, não tinha esse altar. Era aqui na creche, na capela aqui atrás, onde tem a creche. Quem conhece a creche aqui atrás? Levanta a mão. Foi aqui que eu fiz a minha catequese. E quando eu fiz a minha catequese, eu me apaixonei. Encontrei quem eu tinha que encontrar. Gente, foi assim, um transbordar no meu coração. E não tinha nada assim de instrumentos, não tinha nada de música, não tinha nada de espiritual, levantar as mãos, repousar, não tinha nada disso. Vinha fazer a catequese com a minha irmã, com essa amiga e outros amigos que eu fui conhecendo. E chegou o dia da primeira comunhão. Eu sou uma pessoa chorona. Quem sabe que eu sou chorona, levanta a mão. Eu sou uma pessoa melancólica, mas eu também sou bem colérica, né, Rê? A Rê sabe que às vezes eu sou bem brava, mas eu sou mais chorona do que brava. E na primeira Eucaristia, como eu chorei. Gente, eu chorei assim de receber Jesus, e eu choro até hoje. Até hoje, quando eu comungo Jesus, por tudo que Ele fez na minha vida, eu ainda choro. Eu ainda lembro como que foi que eu recebi Jesus num domingo de manhã, ensolarado, eu de vestido, parecendo uma dama de honra. E ali eu nunca mais deixei a igreja. Nunca mais. Depois fui para o grupo de jovens, fui para o Crisma. E antes disso, eu tinha uns vizinhos, né, ainda tenho, que eles eram evangélicos. E daí, igreja evangélica, qualquer porta faz uma igreja evangélica, sim ou não? Qualquer porta aí o pessoal faz, igreja católica não, mas igreja evangélica sim. E aí, um dia a minha amiga, né, a gente criada juntas assim desde pequeno, tenho muito amor por ela, aí ela me chamou para ir no culto. Isso antes da catequese, tá, gente? Aí eu falei, eu vou, eu fui com a minha irmã. E aí eles tinham um negócio de falar assim, quem quer aceitar Jesus? Só que eu não sabia que aceitar Jesus era virar crente. E eu fiquei, aí ele falou assim, o pastor, quem aceita Jesus aqui, levanta a mão. Eu levantei, porque eu falei, eu quero aceitar Jesus na minha vida, só que eu não queria ser crente. Quando eu descobri que era para ser crente, gente, eu fui para minha casa e comecei a chorar. Eu não quero ser crente. Mãe, eu não quero ser crente. Nossa Senhora, como que eu vou ser crente? Eu não posso ser, e agora? Gente, foi terrível. Eu não consegui dormir de noite, porque eu não queria ser crente. Porque para mim aceitar Jesus, era aceitar Jesus na minha vida. Mas a minha religião, eu nunca quis ser crente. Nunca. Tenho respeito. Conheço muitas pessoas de outras religiões, evangélicos mesmo, tenho amor demais por eles, desde todos os meus trabalhos, todas as empresas que eu passei, na escola, sempre eu tive amigo evangélico e nós nunca brigamos por Nossa Senhora. Eles sempre me respeitaram, porque acho que eles entenderam de onde que eu sou, nunca ninguém questionou, e a sua igreja católica? O que você faz lá na sua igreja? E Nossa Senhora, nunca teve isso comigo, graças a Deus. Só que eu não queria ser crente. Eu não queria ser crente. Aí, beleza, passou essa etapa aí da minha vida. Não fui crente. Minha mãe, não, menina, você não precisa ir mais no culto, não. Daí, graças a Deus, né? Tranquila aí.
E aí eu comecei a participar daqui do grupo de jovens, chamado Tupac. Trabalhamos unidos pelo amor de Cristo. E aí depois eu fui para o Crisma. Nós éramos Nossa Senhora de Guadalupe. Fiz o Crisma lá embaixo e o Senhor foi modelando meu coração. E o Senhor foi moldando quem a Rafaela devia ser. E sempre participando aqui, eu e minha irmã, com a graça de Deus, sempre vindo aqui para a igreja. Só que eu não era Rafaela somente na igreja. Eu era Rafaela em casa, que quando eu ia comprar alguma coisa no mercadinho, que tem até hoje, lá na rua, eu ia comprar ovos. E comprava dúzia de ovos, vinha no saquinho de papel, o seu Joaquim. Ele até hoje está vivo, ele é evangélico. E aí eu chegava em casa, falava, mãe, ó aqui os ovos, tal, não sei o quê, na mesma rua. Às vezes vinha um ovo a mais. Esse ovo não é meu. Eu ia lá devolver o ovo. Teve uma vez que eu fui devolver o ovo, um ovo, gente. E eu não estou falando isso para me vangloriar, não, viu? Eu estou falando isso porque o Senhor, desde as minhas entranhas, Ele foi vendo que aquilo... Ele falava para mim, Rafa, isso não é teu. Um ovo. E aí um dia eu fui devolver o ovo, aí tinha um fornecedor entregando umas coisas lá no mercadinho. E eu falei, seu Joaquim, aqui o seu ovo, que veio a mais. Aí o homem olhou assim para ele e falou, nossa, que mais pessoas deviam ser como você. Outra vez, eu estava na feira, e daí me devolveram R$1,50 a mais, a japonesa lá toda atrapalhada, veio dando troco, um monte de gente comprando. E eu cheguei em casa e falei, meu Deus, veio o dinheiro a mais. Vou lá devolver o dinheiro. Aí eu falei, eu vou para a missa e já devolvo o dinheiro. Eu falei, aqui, ó. Esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro aqui veio a mais. E aí eu fui lá devolver. Então, tudo isso, assim, na minha vida, assim, de casa, sempre eu precisava, essas coisas, assim, fazia tanto barulho em mim, coisa pequena, que não era minha, eu tinha que devolver. Coisas assim que eu falava, Deus, sabe por que isso acontece comigo? E não foi uma, não foi duas, não foi três, foi muitas vezes, tipo, parece assim, para te tentar falar assim, o que tem? É só um ovo. O que tem? É R$1,50. O que tem? É R$10 a mais. Sabe, tipo, para me tirar da graça de Deus, eu falava, não, Deus, eu vou lá devolver. E às vezes é até vergonhoso, parece assim que você é bobo, sabe? Não vergonhoso, eu falo as pessoas, né, achar que é vergonha. Para mim não era vergonha. E aí eu ia fazendo essas coisas e Deus já ia me modelando. Na escola, eu nunca fui uma das meninas mais bonitas da escola. Nunca fui. Tinha as meninas bonitas, que eram as escolhidas, que eram as que namoravam, que era que os meninos gostavam, que era que os meninos... Ai, nossa, aquela menina... Eu nunca fui essa menina. Eu nunca fui a menina que era escolhida na educação física. Nunca fui escolhida. Não escolhiam, porque eu não sabia jogar. Sou toda atrapalhada, gente, toda. E uma vez eu falei, não, isso tem que mudar, né? Eu queria jogar, porque eu gostava de basquete, né? E eu fui lá, não sei o que, vamos jogar. E teve esse dia que eu fiz 3 cestas. E aquilo para mim, assim, eu falei, nossa, então eu fiz barulho que aquelas pessoas achavam que a Rafaela não era nada. Eu falei no retiro de mulheres, eu vou falar aqui de novo, que teve uma vez que eu estava na lousa, eu gostava de ajudar a professora, e um menino falou assim, sai daí, sua feia. Sua feia. E o menino era feio, gente, feio, mas feio mesmo, misericórdia, desse tamanho. Ele era muito feio. E ele falou que eu era feia. Aí eu falei, Deus, não, Senhor. Aí eu falei, não vou dar bola para esse pivetinho me chamando de feia, não. Mas só que fica, por mais que a gente fale que não, mas fica uma centelhinha no coração assim de tristeza.
E eu falei, nossa, meu Deus, eu preciso mudar isso. Não que eu falei assim, eu vou mudar e eu vou usar as roupas que as meninas usam da moda, porque minha mãe trabalhava de doméstica, meu pai trabalhava com esse caminhão assim, sabe, de trator. Então a gente não tinha tanta condição de ter as melhores roupas, os melhores tênis, não tinha. Mas quando minha mãe dava aquela blusa que eu queria, de moletom, aquela calça, tinha na época calça bailarina, e eu fui toda linda para a escola, eu falei, é isso. E daí eu comecei na escola, com os professores, enfim, fui sendo uma aluna muito, muito exemplar. De verdade, muito exemplar, boas notas. Quando foi no 2º grau, né, no ensino médio, me formando, eu fui escolhida do 3º ano do ensino médio, a melhor aluna, eu ganhei uma plaquinha, enfim, foi bem legal. E aí foi mudando ali a história, né? Então, quando lá atrás, quando as pessoas não me escolhiam na educação física, ou eu não era mais bonita, realmente eu não era, tinha muito meninas mais bonitas que eu, comecei a perceber que, vou procurar aqui uma palavra, estudiosa, tendo melhores notas, eu sempre conversei muito com os meninos, então isso aí foi mudando aí um pouco a minha autoestima. Só que eu sempre fui uma pessoa também muito medrosa, ainda sou, ainda tenho que melhorar muito nisso, mas eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, né? E aí tem uma vez que nós fizemos um teatro, eu estava na 8ª série, de drogas, alguma coisa assim, e aí eu fiz o teatro, e aí fui lá, eu sendo uma atriz que eu não sou, vamos lá, e eu chorava no teatro, e tinha um filho, tinha um marido, enfim, eu fui mudando a minha história, né, também lá na escola. Só que também as coisas, e eu sempre vim para a igreja, só que as coisas não são tão fáceis na nossa vida. Eu fui para o primeiro emprego, procurar. Não tinha essa facilidade de jovem aprendiz que tem hoje, não. Não tinha essa facilidade de estágio lá atrás. Eu tenho 40 anos, gente. Não tinha. Então, hoje que vocês têm, aproveitem, porque lá atrás não tinha. E aí, tinha um curso do Camp, que era no Brooklyn, e falou assim, ó, é 15 anos e 5 meses para entrar. E aí foi eu e essa minha vizinha lá do negócio dos crentes lá. E aí nós fomos lá, ela nascida em maio, eu em dezembro. Quando eu chego lá, ela passou porque ela tinha 15 anos e 5 meses, e eu tinha 15 anos e 6 meses. Aquilo acabou comigo, eu falei, nossa, não vou conseguir um emprego, eu queria ser aprendiz, não sei o quê, e fiquei muito triste. E isso foi muito assim difícil para eu conseguir o primeiro emprego, foi muito difícil. Trabalhei num consultório odontológico, já tardiamente, que eu queria ter trabalhado antes, com os 16, 17 anos, e não conseguia. Isso para mim era muito triste. Fiz a faculdade também tardiamente, mas fiz. Arrumei emprego do jeito que eu queria? Não, mas consegui. Então foram coisas assim que foram morosas na minha vida, não foi coisas fáceis, coisas, nossa, que lindo, maravilhoso, que legal, Rafa, está tudo dando certo. Não, muita coisa não deu certo. Tinha o meu pai, que todos sabem aqui, que era um alcoólatra. Desde que eu me entendo por gente, meu pai bebia, desde que eu me entendo por gente. E eu pedia, Senhor, cura meu pai. Não foi 1 ano, não foi 2, não foi 3. Foram anos e anos para pedir a cura dele, sem saber se ele seria curado da bebedeira. E eu desisti, não desisti. Nós moramos na periferia, todos aqui moram aqui no bairro, ou um bairro próximo. Gente, o pessoal fumava droga no portão da minha casa. E eu chorava, pedia a Deus, por que eu vou para a igreja? Eu vou para a missa. Nós não fazemos nada com ninguém aqui, nós não mexemos com nenhum vizinho, nós não colocamos som alto para atrapalhar a pessoa. Por que eles estão cheirando droga aqui no meu portão? Eu não entendia. E quantas vezes no meu quarto eu chorava porque eles estavam lá no meu portão? Quantas vezes? Chorava. Meu Deus.
Nunca vi já vi, né, assim, as pessoas, mas nunca peguei no cigarro de maconha, nunca peguei no cigarro. Mas eu senti o cheiro e aquilo era uma tristeza na minha alma. Só que eu continuava, porque o que Deus tinha para mim, os sonhos dele para mim, são muito maiores que o meu, muito maiores. E daí no trabalho, eu vou colocando aqui que tem tanta coisa para falar para vocês. E aí nesse trabalho, nessa empresa, essa antes do que eu estou hoje, eu fiquei lá 8 anos. Nessa, com a graça de Deus, já vai para 10. Então, fico bastante tempo na empresa, graças a Deus. E daí nesse outro emprego, estava lá, não sei o quê, e tinha um rapaz que trabalhava lá. E aí começou, sabe, assim, vamos ter um chavequinho, conversar, não sei o quê. E aí eu comecei a conversar com ele, mas muito assim, porque não podia falar no momento do trabalho, porque ele tinha outra função. E aí eu conversei com ele muito pouco, assim, né? Mas estava toda encantadinha, não sei o quê. Aí teve uma vez que ele me deu uma carona, mas só isso, nada, graças a Deus, nada aconteceu. E aí uma vez ele passou, gente, não tinha Facebook. Não tinha Instagram, não tinha, para vocês verem a idade da Rafaela. Não tinha nada disso. Aí ele passou o e-mail dele. E eu não conhecia nada dele, nada. Conversamos muito pouco mesmo. Aí ele passou o e-mail, aí eu fui abrir o e-mail em casa. E nessa época tinha o padre Wagner, que ainda era seminarista, que ele estava aqui conosco. Quando eu abri o e-mail, eu falei, misericórdia, gente, o homem estava, a foto dele, estava sem camisa, todo assim, malhado, e um dragão aqui, ó, indo aqui para baixo. Gente, eu falei, meu Deus do céu, misericórdia, eu vou querer namorar um cara desse? Não, porque eu já era da igreja, já era de Jesus. Eu falei, não. E daí quando eu vi aquilo, aí o pessoal, Rafa, mas nada a ver contra a tatuagem, mas não era qualquer tatuagem, era um dragão que ia até lá embaixo, que eu não sei onde que ia. Gente, quando eu vi aquele dragão, foi um sinal. Rafaela, aí eu falei, Deus, olha só, falei, Deus, me mostra se esse rapaz, e conversando muito pouco com ele, gente, eu não sei nada dele, nem lembro mais o nome dele, você vê que não teve nada, graças a Deus, mas quando eu vi aquela foto, aquele dragão, eu falei, Jesus, eu fiquei muito assim, eu falei, é um sinal de Deus, falei, Senhor, me mostra, eu não vou ser preconceituosa por causa do dragão, mas me mostra que ele não é para mim. Aí, nessa época, era tipo junho, né? Mês dos namorados. E na Shalom, né, a comunidade católica Shalom, tinha um teatro de Sara e Tobias. Quem já ouviu a história de Sara e Tobias na Bíblia, levanta a mão, diga eu. Sara e Tobias. Vou contar aqui resumidamente a história de Sara. Ela foi prometida em 7 casamentos, mas toda hora que ela casava, que ia contrair o matrimônio ali, né, que ia ter o laço entre ela e o marido, um demônio ia e matava o marido de Sara. Isso ela casou 7 vezes. E Sara estava muito triste porque ela queria casar, só que todos os maridos morriam por causa desse demônio. E aí o anjo Rafael apareceu para Sara e apareceu para Tobit, que era o pai de Tobias, para trazer a cura para eles. Bem resumida, gente, a história é linda, eu quero que vocês leiam, é muito curtinha na Bíblia, o livro de Tobias, leiam, eu gosto demais dessa passagem, desse livro de Tobias, leiam para vocês verem que eu não estou mentindo, é muito bonita a história. E daí quando Sara, aí Tobias, né, o anjo Rafael apareceu para Tobias, que era filho de Tobit, vamos buscar a cura, e pegou o peixe, passou o fel nos olhos do pai de Tobias que estava cego, e depois ele falou assim, olha, tem aquela mulher, a Sara, ela já foi prometida em tantos casamentos, você vai casar com ela, e Tobias, será que eu vou morrer também? E Tobias ficou com medo de morrer também. Beleza. Depois Tobias foi,
casou com Sara e as promessas de Deus é até o fim. E quando ele foi consumir o casamento, todo mundo estava chorando na sala. Meu Deus, Tobias deve estar morto. Tobias deve ter sido morto também por esse demônio. Aí sai Tobias todo, né, vitorioso. Eu venci. E eu fui ver esse teatro. Gente, o teatro lindo. Eu não sei porque que a Shalom não está fazendo mais esse teatro, que é lindo, lindo, lindo. Acho que eu assisti 2 vezes. Faz muito tempo atrás. Assisti o teatro, saí com o meu coração assim. Sabe quando a gente assiste uma coisa, vê uma coisa, ou vive uma coisa que você fala, meu Deus, que coisa linda. E falava assim no teatro: a medida da nossa espera será a medida da nossa alegria. A medida da nossa espera será a medida da nossa alegria. E eu falei, o que o Senhor está preparando para mim é muito grande. Porque eu estou esperando há tanto tempo, espero até hoje. Estou esperando até hoje, Jesus sabe que eu espero até hoje o meu prometido. E daí falou assim, a medida da minha espera será a medida da minha alegria. Eu nunca mais esqueci essa frase, nunca mais. Saímos do teatro, eu, algumas pessoas daqui. Vamos no shopping dar uma voltinha? Vamos, tá ok. Quando nós entramos no shopping, gente, foi quando eu entrei no shopping, quando eu fiz assim. Quem estava vindo? O cara do dragão. Ele estava sozinho? Sabe com quem ele vinha? Com a mulher e com a filha. Sabe qual foi minha vontade naquela hora? De ajoelhar ali no meio daquele shopping e falar, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque eu me senti tão amada. Eu me senti tão amada porque o Senhor não deixou nem Ele pegar na minha mão. Nem dar um beijo, nem abraçar, nada disso. A medida da nossa espera será a medida da nossa alegria. E naquela hora eu vim para casa e eu falei, obrigada, Senhor, por não me ter deixado me relacionar com um homem casado. Jamais, 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 nunca na minha vida. Porque mais que se eu tivesse me relacionado com ele, teria sido por não saber, porque ele não me falou nada disso. Ele não tinha falado que tinha uma mulher, que ele tinha um filho, que ele era casado. Ele não tinha falado nada disso. E mais que ele tivesse falado, jamais eu iria querer. Só que Deus, Ele me conhecendo como Ele me conhece, me formando como Ele me forma, Ele falou, Rafa, não precisa passar por isso. Mas por que eu não passei? Porque eu tinha minha confiança no Senhor. E quando foi nesse teatro que falou, a medida da sua espera será a medida da sua alegria, a minha alegria não estava naquele cara. E daí depois, graças a Deus, eu nunca mais o vi de longe. Para mim, eu e ele era como se fôssemos os desconhecidos. Todo aquele brilho já tinha morrido quando eu tinha visto a imagem dele. E depois só veio concretizar quando eu vi no shopping, que não era para mim. E aí é engraçado que nós temos as nossas redes sociais. E quantas vezes homens casados mandavam mensagem para mim? Oi, tudo bem? Mandava mensagem, sabe assim, não mensagem para todos verem. Eu, oxe, vai de reto, Satanás. Vai para lá, aqui não. Pergunta para mim se eu respondia. Nunca. Homem casado, não. Nunca. Sabe por quê? Porque o homem casado, ele pertence à esposa e a esposa pertence a ele. Jamais, eu estou falando de homens dentro da igreja que já mandaram mensagem para mim. Meu Deus, misericórdia. Eu não posso, eu tenho aqui amigos casados que eu amo demais, mas é sempre junto. Eu nunca vou sair com um exemplo aqui, o Toque e a Cris. É que a Cris não está aqui, os filhos estão. Brinco com o Toque, nós
nossa, eu amo eles demais, mas sempre os dois, a Cris tem que estar junto. Eu nunca vou andar com o toque sozinha. Ah, Rafa, mas você está sendo muito dramática. Você está sendo muito radical. Sim, nós temos que ser radicais. Sabe por quê? Porque o demônio, ele vem com uma fala, com uma falácia muito doce. Não tem problema. É seu amigo. Você está dando conselho para ele, você está dando conselho para ela. E isso vai entrando ali na cabeça, e quando chega um momento, você está perdido, que você fala, estou gostando desse cara casado, ou a mulher, estou gostando desse homem casado. Não! E eu falo assim, por essas duas experiências que eu tive com esse rapaz, que eu não sabia que ele era casado, e das vezes que pessoas mandaram mensagens para mim, eu simplesmente não respondia ou até bloqueava. Porque aqui não sou um solo sagrado. E Deus, ele foi cuidando de mim, eu fui vendo a mão dele sobre a minha vida. Ah, poderia estar casada hoje, cheia de filhos, poderia? Não aconteceu ainda, estou na espera, estou. Nunca fui numa balada. Ah, você se arrepende? Não. Nunca fiquei com um monte de cara numa noite, porque eu também nunca fui numa balada. Como que ia acontecer isso? Porque Deus, ele tinha planos maiores para mim. Já tive alguns namoros, sim. É difícil namorar, é difícil. Mas vencer a castidade ali no namoro é muito bom. Para eu estar aqui hoje é muito bom. Depois disso, já tem, deixa eu ver quando foi, 2014, eu entrei na empresa que eu estou hoje. Quando eu fui tirar minhas férias em 2015, gente, tipo, sexta-feira, eu ia tirar férias já na segunda. Eu senti uma dor assim nas costas, tão profunda. Falei, meu Deus, que dor é essa? Que estranho, né? Eu vou no médico ver o que aconteceu. E agora eu estou lembrando de uma coisa assim, Deus foi tão bom que aí eu cheguei nesse hospital, aí falaram assim, vamos tirar uma radiografia, para ver o que você tem. E eu falei, Jesus, o que eu tenho, né? Aí eu fiquei preocupado, que eles não queriam deixar eu ir embora. Falei, então alguma coisa muito séria que aconteceu. E daí tinha um enfermeiro lá, muito bom, muita gente boa. E eu falei assim, ó, eu quero ir para casa, não vou ficar aqui. Ele, não, porque o seu raio-x deu uma coisa, e talvez você vai ter que ir de ambulância para outro lugar. Mas como assim, só por causa dessa dor? Ele, não, porque você está com uma suspeita de alguma coisa no seu pulmão. Eu falei, eita, Jesus. Isso era 9 e pouca da noite já, porque eu trabalhava até as 8 da noite. E aí fiquei no hospital, tipo, meu celular acabou a bateria. E eu, meu Deus, como avisar meus pais, eu aqui sozinha, aqui preocupada. Eu falei, ó, eu vou embora, eu assino, eu me responsabilizo, vou embora. Quando foi no outro dia, nós tivemos que fazer uns exames, né? Eu fui fazer os exames. E falou, Rafaela, você está com tuberculose. Eu falei, tuberculose? Gente, nem lembrava o que era uma tuberculose, que nós não ouvimos assim. Ai, fulano tá... A gente ouve, né? Fulano tá gripado, fulano tá com dor de barriga, fulano tá com o pé quebrado. Mas tuberculose, pelo menos lá naquela época, eu não ouvia assim, dessa forma. E eu, meu Deus, o que é isso? Aí comecei a ler. Ai, eu vou contaminar as pessoas. Eu não vou poder ir para a missa. Eu não vou poder comungar. E agora, Jesus, como que vai ser? E aqui as pessoas da minha casa. E eu fiquei naquela angústia, naquela tristeza. Aí depois o médico foi, fez os exames. Falou assim, olha, não é uma tuberculose que transmite. Você tem, mas você não transmite pela saliva. Até hoje não sei como que eu peguei essa tuberculose. E aí eu comecei a pesquisar a vida dos santos, né? Santos que tiveram tuberculose. Santa Teresinha, que eu amo, que é a minha intercessora no céu, morreu de tuberculose. Santa Faustina morreu de tuberculose. João Paulo II, São João Paulo II, ele não morreu da tuberculose, mas ele teve tuberculose.
Deixa eu ver quem mais aqui que eu... Santa Rosa de Lima teve tuberculose. Olha, foi muita gente que teve tuberculose. Falei, Senhor, se for para eu ser santa, já é um caminho, né? Porque todos os santos tiveram tuberculose, eis-me aqui. E aí eu comecei a fazer o tratamento. 6 meses de tratamento, com remédios fortíssimos. Gente, era tipo, acho que o começo eram 4 e depois foi para 2, mas eram uns comprimidos desse tamanho. Grande mesmo. E só tinha que tomar no posto, não podia tomar o remédio em casa. Eu não podia comprar na farmácia, era só no posto de saúde. E eles queriam que eu fosse lá todos os dias tomar. Por quê? Porque tinha gente que não, começava o tratamento e não dava continuidade. Então, o pessoal do posto de saúde falava assim, Rafaela, você tem que vir para que tenha continuidade, para a gente ver que você toma. Eu ia lá, tomava o remédio e ia para casa. E nisso minha pele começou a ficar muito estranha, por causa dos efeitos do remédio. Nasceram umas bolinhas assim, minha pele ficou escura, ficou uma coisa muito feia. E aí, a minha autoestima foi ladeira abaixo, ladeira abaixo. Fiz tratamento, 6 meses, acompanhamento, fazendo várias coisas assim no pulmão, para ver como que estava, beleza. Isso foi em 2015. Quando foi 2016 para 2017... comecei a ter vamos dizer, uma depressão. Uma tristeza tão profunda na minha alma, que eu achei que eu ia morrer. E continuava a vir para a igreja, viu? Eu chegava em casa do trabalho, e eu chorava sem motivo. Chorava. E eu não parava de chorar. E não era um choro assim era um choro de não saber, um choro da alma que só quem passou, que eu falo, só quem teve depressão, crise de ansiedade, sabe do que eu estou falando. Eu falava assim, Jesus, se o Senhor quiser me levar, me leva. Porque essa dor eu não aguento mais na minha alma. Era uma dor tão grande. E eu comecei a ter crise de pânico. Eu trabalhava nessa época, ainda não tinha sido promovida, das 2 às 8. Eu pegava a perua do Calu e eu entrava, eu estava com aquela sensação de sufocamento, eu vou morrer agora. E meu coração acelerava, teve um dia que acelerou tanto e eu fiquei com a visão turva, assim, eu não enxergava. E eu falei, meu Deus, eu vou morrer. E eu ligava para minha mãe sabe disso, ela está assistindo em casa. Mãe, eu estou morrendo, vou ter um ataque aqui, meu coração não para de bater. E ela me dava força, vai, não sei o que. Nunca faltei no trabalho por causa disso. E eu ficava com medo das pessoas. Eu sou ministra da Eucaristia. Tinha vezes que eu ia distribuir a Eucaristia assim, ó. Tremendo, de medo. Teve 2 vezes que eu fui para o hospital, 3, não sei quantas vezes. Chegando lá, infartando, e a última vez que eu cheguei, aí eu passa na triagem, né? Aí a mulher falou assim, ela já me pegou e me levou. Eu falei, meu Deus, eu estou morrendo. Porque assim, passa na triagem, às vezes você vai e senta na cadeira de novo, né? E eles já me levaram lá para dentro, começaram a colocar aparelho em mim. Eu falei, meu Deus, eu estou morrendo. E eu tinha um blazer preto naquela época, que eu gostava muito, bem bonito. Perdi o blazer, não sei, fui no hospital de novo procurar, não achei mais. E eu com aquela coisa, e depois veio o médico, falou assim, está melhor, me deram uma injeção, não sei o que era para acalmar aquela minha adrenalina. Você está tendo uma crise de ansiedade, você não está infartando. E aí eu comecei e falei, meu Deus, agora tudo. Aí eu fui para cardiologista, fui para isso, para aquilo. Eu falei, eu estou morrendo. Aí eu achei que eu tinha todas as doenças, e um medo da morte, um medo de morrer. Comecei a tomar remédio de ansiedade, para essa coisa de depressão, crise do pânico. Comecei a tomar um remédio, só que eu falei, Deus, eu não quero ficar dependente disso. Quantas vezes eu vim aqui para o Levanta-te, eu sentava ali e eu chorava, porque eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui?
nada acontece. Eu rezava e eu falava: Jesus, é algo espiritual, o que está acontecendo? Eu não me reconheço mais, eu não consigo te enxergar, me cura, Jesus, me salva, me tira disso. E nada mudava, e o tempo passando e nada mudava, e eu tomando remédio. Eu falei: meu Deus, eu não quero ser dependente de remédio. Parei por conta própria. E aí uma vez falaram assim: tem aqui no posto um médico homeopata, vai lá. E quando eu chego no médico homeopata, um católico assim fervoroso, muito gente boa, ele está no Ceará agora, tem uma família numerosa, ele vai ser pai de novo, tem ele no Instagram. E eu falando tudo que aconteceu comigo, sei o quê. E ele foi e me passou os remédios ali para crise de depressão, ansiedade, crise do pânico. Comecei a tomar o remédio, graças a Deus. Graças a Deus. Eu não tenho mais nada daquilo. Graças a Deus. Eu posso dizer que eu fui curada disso. Porque hoje eu não sinto mais aquele medo, aquela dor, aquela depressão, aquela crise de achar que eu ia morrer. Ainda tenho medo de ficar doente? Eu tenho. Tudo eu falo para minha irmã: eu estou com uma dor aqui. Ai, meu Deus, será que eu vou morrer? A Gabi, para com isso, o quê? E Deus, Ele me resgatou. E eu continuei aqui, eu não desisti, porque aqui é o meu lugar. Eu não tinha como falar assim da minha história, da minha vida, sem falar dos momentos difíceis que eu tive. Mas em todos eles o Senhor esteve comigo. Eu nunca fiquei sozinha, eu nunca estive sozinha, nunca estive. Porque aqui foi que eu plantei o meu lugar. Foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu renasci. O meu coração, eu não precisei andar por este mundo, eu não precisei fazer tantas coisas, eu não precisei ser uma drogada, ser uma prostituta, não precisei, porque o Senhor, Ele cuidou de mim, Ele me escolheu e eu atendi a esse chamado. E eu não estou falando aqui que quem passou por alguma coisa, por algum caminho errado, Rafa, já era para mim, não. Eu venho te falar que para você ainda há chance, há esperança. E eu ainda estou no processo de modelagem todos os dias da minha vida. O pessoal foi me receber lá na salinha da recepção, que eu falei: gente, não precisa, né? Eu sou de casa, estou no Levanta-te há 20 anos. Não, mas tem que ter um lanchinho e tal. E a gente estava conversando sobre isso. Sobre o que o Senhor faz conosco. Essa modelagem até hoje eu estou aprendendo. Até hoje eu estou em mudança, até hoje eu estou conhecendo o Senhor. Lá atrás, mesmo sendo da igreja, lá desde os meus 10, 11 anos de idade, eu já dancei a música do Tchan, gente. Olha que misericórdia. A música, a letra é terrível, terrível. Eu dancei o Tchan. Eu descobri esses tempos atrás aí uma música que eu nem lembro quem é que canta, que eu falei: misericórdia. Vocês já ouviram o tal de Lepo Lepo? Pois é, quando eu descobri quem era o Lepo Lepo, não danço mais. Por quê? Porque na nossa vida tem que ter algumas radicalidades. E eu falei: eu não vou dançar mais isso. O Tchan, graças a Deus, ficou lá atrás, mas dancei, me arrependo. Oh, meu Deus, não devia ter. Se eu soubesse, não tinha dançado. Não, é muito feio, não. E aí, às vezes, as roupas, nunca tive roupa assim escandalosa, piriguetona, nunca fui. Mas já usei um short mais curto, já usei uma saia mais curta. Só que eu falei assim: eu não posso, depois que eu já dei na igreja, eu falei: não, preciso me modelar. O Senhor não quer isso para mim, Ele não quer que os homens olhem para mim com um desejo. Os homens têm que olhar para mim, as mulheres achando eu bonita, que é diferente. Não eu passar na rua e o homem: ai, que gostosa. Eu jamais, misericórdia, jamais. Que fala assim: bonita, olha que roupa elegante, olha como ela se veste bem, que muitas pessoas falam isso para mim. Não estou falando de vanglória, não. Estou falando porque as pessoas falam mesmo para mim. E daí eu falei assim: agora tem algumas coisas assim que eu não posso mais.
de vir de alcinha para a igreja, eu, Rafaela, não venho mais. De uma saia mais curta aqui, ó, do joelho para cima, eu não quero mais. Porque a minha vida é tão preciosa e eu não posso causar pecado na vida do outro. Mas isso foi com o tempo que eu aprendi. Isso foi com o tempo. Olha, vai tempo aí na vida para a gente aprender essas coisas. Então nós vamos modelando a nossa vida conforme o que o Cristo quer. Eu já vou encerrando aqui essa minha fala e saber que tudo que eu fiz, eu faria de novo. Todo o meu querer ficou lá atrás. A partir do momento que eu encontrei o Senhor na minha vida, a partir do momento que eu falei, essa joia preciosa, esse tesouro escondido no campo, é aqui o meu lugar. É aqui que Ele me plantou, é aqui que Ele me escolheu. Poderia ter passado muitas coisas na minha vida, poderia ter feito, poderia ter ido ao mundo. Nossa, mas foi aqui que Ele me escolheu. No meu trabalho, é engraçado, todo mundo, né, às vezes algumas pessoas que não me conhecem assim logo de cara, acham que eu sou evangélica. Né, católica faz isso tudo, quantas pessoas já me falaram isso? Pessoal, você não bebe, Rafa? De vez em quando um vinho, de vez em quando uma batida, de vez em quando uma champanhe no final do ano, mas eu mesmo não gosto de beber, mas não acho errado. O ruim é se embriagar. E aí eles falam assim, a gente queria ir o dia na festa, na balada. Você nunca foi, Rafa? Não vou não sei o que. Ele, mas a gente queria ver você beber. Ô, gente, olha só como o demônio é. Ele está torcendo para me ver beber e cair dura lá. Falei, não sei o que. E aí quando foi antes da pandemia, março, 20 de março, decretada a pandemia, tudo vai fechar. Quem que eles chamam lá na empresa para fazer oração? Eu, Rafaela. No meio de todo o meu setor. Rafa, faz a oração aqui para a gente. Muitos que nem vão à igreja. E eu não fico pregando não, viu? Eu não fico, muda de vida. Vai para a igreja católica, vem para a igreja comigo. Eu nunca falei nada para ninguém. Só que eles veem na minha vida o Cristo. E é isso que o Senhor quer ver em você, o Cristo. Se eu mandar aqui no meu celular para vocês, todo mundo trabalha comigo, eles vão falar quem eu sou. Eu não estou falando de vanglória, misericórdia, mas eles falam, Rafa, você tem uma luz diferente. E eu não fico pregando, Jesus, olha, você vai morrer, você vai para o inferno se você não se converter. Eu nunca falei. Eu falo com a minha vida, com a minha história, com as minhas atitudes, com o meu jeito de querer fazer as coisas corretas, com o meu jeito de não querer julgar o outro, não querer atrapalhar o outro. É isso que eu vou testemunhando minha vida. E hoje, o Senhor te convida a recomeçar. Eu não sei por quais caminhos que você passou, mas eu venho falar que o Senhor hoje te chama para seguir um caminho novo. E eu agradeço a Deus por eu não ter passado por caminhos tão ruins, tão difíceis. Eu agradeço que eu deixei ser poupada por Ele, porque poderia ter acontecido muita coisa na minha vida. Só que o dia que eu falei, é este caminho que eu quero seguir, eu não quero voltar atrás mais. Dei cabeçada? Dei. Pequei, peco, sim, vou confessar. Mas essa minha vida, essa minha história, que o Senhor me preservou, me guardou, eu quero ter até o final da minha vida. E se você falar, Rafa, mas eu andei por caminhos que não eram os caminhos do Senhor, mas hoje você pode começar hoje, dia 19 de agosto de 2023, a fazer um novo caminho. E o Senhor vai falar assim, tudo que você fez lá atrás ficou. Porque eu sou uma nova pessoa. Amém? Vamos ficar em pé? E antes de cantar, eu vou ler essa música, pelo menos um pedaço.
cadê o Rafa? Eu mandei mensagem pro Rafa essa semana, é essa música, Rafa, que eu quero. E quando foi hoje, eu escolhi outra música. Eu falei, não, tem que ser outra música, e essa outra música aqui é a minha história. Eu acho que foi escrita para mim, e pode ser escrita para você. Diz assim: vejam só aonde eu fui chegar, não imaginei ir tão distante assim. A Rafaela lá atrás, 10 anos, não imaginava estar aqui pregando. Nunca imaginei pregar, nunca, 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 nunca. Teu olhar, por certo, me atraiu, e a tua voz ainda ressoa em mim. Neste chão, neste solo da São Roque, plantei o meu querer, igual ao grão que se entrega ao fim. Cultivei e reguei com a vida, e a luz do sol gerou vida em meu jardim. A luz de Deus, a luz do Cristo gerou vida, e eu fui florindo nele. Já passei por tantos lugares, descobri que ia sempre ao meu lado. Me acerquei dos teus santos altares e encontrei abrigo em teu coração sagrado. E eu pensei, quantos altares, quantas missas, quantos terços, quantos grupos de oração, quantas confissões, quanta caminhada. Lutei para chegar até aqui e vou lutar até o fim da minha vida.